Terceira vez: Simão, filho de Jonas, você me ama? Pedro, confundido, respondeu: Mestre, você sabe tudo que me vai no coração e, sabe, por isso, que eu amo. Então, apacente as minhas ovelhas. Sério, Jesus inteirou, confio-lhe, Pedro, os serviços redentores na seara divina. E, por isso, não lhe pergunto o que você sabe, no campo dos conhecimentos. Interesso-me pelo seu amor. E por que, Senhor? Acaso o conhecimento de seus princípios não é fundamental para os serviços da redenção? Fundamental é o amor, Pedro. Com amor, as dificuldades serão solucionadas e as tarefas ásperas se farão amenas. Importantes são as conquistas da inteligência, mas você somente será eficiente colaborador na obra da redenção, se tiver amor em sua alma. O Senhor, então, levantou-se. Se você der ouvidos a estas minhas instruções, Pedro, então você poderá seguir-me. Pedro, também se levantando, voltou-se e viu João, o filho de Zebedeu, que Jesus muito amava e que vinha após eles, e curioso, indagou: Mestre. E João? Disse-lhe Jesus: Pedro, se eu quero que João fique até que eu venha, que lhe importa? Siga-me você. Simão Pedro sentiu-se constrangido. Pedro, aprenda a cuidar de sua parte, com empenho e sinceridade, em seu convocar alguém para tarefas diferentes das suas, conforte-o com a sua compreensão, sem exigências e sem comentários apressados. Os que caírem em erros, as quedas aparentes, Pedro, serão recursos para remetê-los à redenção e, por isso, que cada um atenda a seus próprios deveres, sem censurar ou ferir a quem quer que seja. Ligeira pausa e Jesus editou: Atenda a você a minha convocação e basta. Jesus, depois de ter falado a seus discípulos, levou-os até Betânia e, num clima de extrema intimidade, ergueu suas divinas mãos e os abençoou, afastando-se fisicamente deles. E os discípulos, a partir daí, cooperam com o Senhor para sempre, trazendo para os corações convertidos ao bem, os sinais luminosos do reino de Deus, em cada coração. E Simão Pedro seguiu, um a um, os passos do Senhor. 38. Primeira carta de Pedro. Era um entardecer em Roma. Simão Pedro, na sua modesta casa, na Vila Ápia, repassava em sua imaginação as lutas e os sofrimentos daqueles que, em abraçando o cristianismo, sentiam-se aturdidos diante das perseguições e dos sofrimentos. Silvano, diz o apóstolo, os convertidos ao cristianismo, sejam os mais abastados, sejam os escravos, precisam de ser confortados, nas ásperas lutas redentoras. Silvano concordou, num gesto de cabeça, acrescentando: E por que não lhes dirigir uma carta, Pedro? A carta representará sua palavra e a sua presença, entre todos e, por certo, dará seus frutos, por mim. Eu iria confortá-los, pessoalmente, mas, escrevendo-lhes, a semeadura será mais ampla. Simão Pedro sorriu, pensativo. Você tem razão, Silvano. Nosso destemeroso Paulo de Tarso, um dia me assegurou que toda a carta é uma extensão de nossas almas. E que, ao escrevê-la, alcançamos a muitos e, ao mesmo tempo, lhes damos oportunidade para refletir, por lê-la e relê-la. Proponho-me ajudá-lo, Simão Pedro, vou falar Você a escreve. Silvano, atento, apanhou o material. E Simão Pedro, coração voltado ao mais alto, ditou: Escreve esta carta aos que se aproximaram dos princípios do cristianismo e, depois, tomaram alguma distância, passando a conviver com os que são estranhos aos ensinamentos de Jesus, muitos deles vivendo distantes das leis divinas que abraçamos com zelo e ardor. Vocês foram escolhidos, segundo o conhecimento antecipado de nosso Pai Celestial. Ele, o Criador, sabia o que lhes ia no fundo da alma. Pelas conquistas anteriores de seus espíritos, vocês são também as esperanças do cristianismo.
Desejo que a graça e a paz sejam multiplicadas em seus corações. A salvação. Bendigamos a Deus, Pai de Jesus, que, por sua grande misericórdia, nos restabeleceu a certeza da continuidade da vida, através do ressurgimento de Jesus Cristo dentre os mortos. Esse conhecimento da vida após a vida, é uma herança espiritual que não se perde, que não se estraga, que não pode ser roubada jamais. Vocês são amparados, através da fé, pelo poder de Deus, para a salvação preparada que se revelará em tempo oportuno. Alegrem-se por isso, embora no presente instante vocês se sintam tristes, visitados por várias provações. As provações a que são submetidos em sua fé é para amadurecê-la, da mesma forma com que se purifica o ouro perecível através do fogo abrasador. Vocês amam a Jesus, embora não o tenham visto. Creem nele, mesmo que não o vejam no estágio evolutivo em que vocês se encontram. E, no fundo da alma, vocês sentem uma alegria enorme, repleta de glória, já que alcançam o resultado que a fé raciocinada produz, que é a salvação de suas almas. Santidade da vida. Por isso, colocando em suas mentes a essência da doutrina cristã, sejam sóbrios e cresçam na bênção da esperança de que os ensinamentos de Jesus, quando vivenciados no dia a dia, hão de renová-los. Tornem-se filhos da disciplina espiritual, sem que vocês se repitam nas paixões ditadas pela sua anterior ignorância das leis espirituais que regem as nossas vidas. Santifiquem os seus atos. Se vocês chamam como Pai Celestial ao nosso Criador que, sem fazer diferença entre as pessoas, julga segundo as atividades de cada um, conduzam-se de modo nobre durante todo este tempo de suas reencarnações redentoras. Ninguém se alçará a planos superiores pelo acúmulo de bens perecíveis, o que nos faz crescer espiritualmente a espelharmos-nos em atos do Senhor Jesus, que nos tutela antes mesmo da formação do nosso planeta escola. Através de Jesus, redespertamos para a fé em Deus, o mesmo Pai misericordioso que fez o Mestre ressurgir dentre os mortos, a quem o Pai já havia confiado a direção de nossas almas. No amor. Como, através da disciplina, vocês purificam as suas almas, ajustando-se à verdade cristã, vocês chegaram ao reinado do amor fraternal genuíno, não fingido, e, portanto, amem-se de coração, uns aos outros, ardentemente, já que vocês estão se regenerando. Amem-se, não segundo os impulsos de seus instintos, mas por todas as energias sublimadas que, vindas de Deus, vivem e são permanentes em cada um de nós. A casa espiritual. Libertem-se do mal, de qualquer mentira, de exprimir-se por falsos sentimentos e de todo e qualquer falatório sobre os supostos erros de seus semelhantes. Desejem, ardentemente, quais se fossem crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, desse leite se alimentando, vocês cresçam para a salvação. Vocês sabem que o Senhor é bondoso. Aproximem-se de Jesus que, embora rejeitado pelos seus corações endurecidos, é a pedra angular do edifício de nosso espírito. Vocês, também, são partes fundamentais da casa espiritual edificada por Jesus, devendo santificar-se e oferecerem-se aos sacrifícios espirituais necessários para a redenção de todos os homens. Vocês são cartas vivas, cuja conduta deve exprimir todas as virtudes de Jesus, que é o Senhor que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês são de Deus e alcançaram a bênção da divina misericórdia. Vida cristã. Amados, convido a todos vocês que vivem próximos da área do cristianismo, a que não se deixem dominar pelos impulsos cegos do corpo que abrem guerra contra as virtudes da própria alma. Mantenham uma conduta exemplar. Se alguém falar contra vocês, como se vocês fossem malfeitores, assim que observarem suas boas obras, terminarão por glorificar a Deus. Sujeitem-se a todas as organizações humanas que dirigem as sociedades, tendo em vista a realização das obras do Senhor Jesus.
Respeitem a quem governa, como a um governador. Aceitem a sua autoridade como a de alguém enviado pelo mais alto para reeducar os malfeitores e louvar os que praticam o bem. E da vontade do Senhor que, em vocês praticando o bem, façam com isso silenciar as vozes dos insensatos. Vocês são livres, mas não utilizem a liberdade para dar cobertura ao mal. Usem-na para viver como servidores de nosso Pai Celestial. Tratem a todos com respeito. Amem a seus irmãos. Sirvam aos propósitos divinos. Respeitem as autoridades públicas. Deveres. Se você é um trabalhador, seja obediente a seus superiores. Não obediente apenas aos superiores bons e cordatos, mas também aos que lhe pareçam severos ou maus. Mesmo que você sofra por injustiças, suporte a tristeza, sabendo que você sempre será abençoado por Jesus. Se você faz o mal e, por isso, sofre represálias, que mérito você terá por experimentar as consequências de seus desatinos com a paciência? Veja, contudo, que se você faz o bem e recebe o tributo da gratidão, mas suporta isso com paciência, não estará aí vivenciando mais virtudes. Foi para isto que Deus o chamou. Jesus, que nenhum erro cometeu, não tomou seu lugar, deixando um claro exemplo da conduta reta diante da injustiça. Ele, o Senhor, quando incompreendido e ultrajado, não revidava o ultraje com ultraje nem respondia com ameaças, mas se entregava confiante ao Pai Celestial, o único que ajuiza de modo correto. Você, agora, se converteu a pastor de nossas almas e, assim, já não se encontra desgarrado pelo mundo dos que caminham pisando em sombras. Deveres dos casados. Mulher, viva bem com seu marido. Se o marido ainda não atende aos ensinamentos de Jesus, ele poderá converter-se ao bem, através da conduta exemplar de sua própria esposa. É que ele lerá, em seus atos de concórdia e de amor, a mensagem viva do bem. Não bastará, para a conversão do marido, que a esposa se adorne apenas em cabelos, roupas e joias. A beleza interior é a que inclina o coração para a ternura, já que tal beleza nasce do espírito pacífico e tranquilo, espelhando a própria harmonia divina. Marido, viva a vida comum no lar. Viva, contudo, com sabedoria. Tenha em consideração que a sua mulher é fonte de sentimentos nobres e que merece ser tratada com dignidade, para que, em tempo algum, se interrompa a comunicação entre vocês e a espiritualidade superior. Vida exemplar. Sejamos todos de igual disposição espiritual, alimentando-nos dos mesmos pensamentos cristãos e fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes em espírito. Jamais retribuam o mal com o mal ou a injúria com a injúria. Antes, pelo contrário, retribuam o mal com o bem e a injúria com a compreensão, já que fomos chamados por Jesus a recebermos a bênção por herança celestial. A prática do bem. Se vocês estiverem dedicados à prática do bem, quem haverá de maltratá-los? Aí, ainda que vocês venham a sofrer injustiças, por certo que serão felizes. Não temam, portanto, as ameaças de quem queira atemorizá-los e nem fiquem alarmados. Acolham Jesus em seus corações e, assim, vocês sempre estarão inspirados para revelar os motivos da esperança que lhes ilumina toda a alma. Façam o bem, contudo, com toda a mansidão de suas almas, agindo de tal modo que os que sejam contra vocês se sintam envergonhados por difamá-los como seguidores de Jesus. Se for para realizar a vontade do Pai Celestial, melhor é que vocês sofram por vivenciar o bem do que sofrerem por praticar o mal. Jesus, o justo, morreu uma única vez pelos injustos, para conduzir vocês ao Pai Celestial. Morreu, contudo, apenas no corpo físico, porque ressurgiu vivificado em espírito. Guardem-se, pois, em consciência reta e justa, em todos os deveres de amor ao próximo bem cumpridos, para que vocês também ressurjam em espírito. Pureza da vida. Jesus sofreu na carne. Ajustem-se, pois,
para experimentar os sofrimentos necessários para se libertarem das sombras de erros pessoais. E, assim, no tempo que lhes resta a viver no corpo perecível, já não vivam de acordo com as paixões humanas. Vivam dentro da lei do amor. Certo é que, executando a vontade dos que estão distantes dos ensinamentos de Jesus, vocês poderão ter outrora entrada pelos descaminhos do mal. E certo, por isso, é que os que rejeitam as luzes de uma vida nova, haverão de falar mal de vocês, estranhando o novo rumo que tomaram. Alguns deveres. Não abandone as orações. Acima de tudo, porém, tenham amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Façam-se hospitaleiros, sem se queixar. Sirvam-se uns dos outros, cada um naturalmente dentro da faculdade espiritual que recebeu, como bons distribuidores das esperanças de Jesus. Se alguém, pois, sob inspiração do mais alto, recebeu a faculdade espiritual de falar, que fale de acordo com o envolvimento espiritual de nossos superiores. Se alguém tem a faculdade de servir, sirva com a força com que Jesus nos envolve, para que em todas as coisas seja glorificado. Sofrer por Jesus. Amados, não estranhem as provações ardentes a que vocês são submetidos, julgando que alguma coisa estranha lhes estivesse acontecendo. Contrariamente a estranhar, alegrem-se, já que isso lhes revela que vocês coparticipam com Jesus, nas tarefas de redenção de nossa humanidade. Se, portanto, pelo amor de vocês ao Cristo, vocês forem injuriados, bem-aventurados vocês serão, porque sobre vocês estará o Espírito da glória. Não sofram, contudo, por se tornarem transgressores das leis divinas ou por se intrometerem na vida alheia. Se vocês sofrerem como cristãos, não se envergonhem disso, porque o certo é começar a justiça e a misericórdia pelos que se ajustaram aos princípios divinos. Novos deveres. Rogo, pois, aos anciãos que haja entre vocês, pastoreiem o rebanho de Jesus que há entre vocês, não por mero cumprimento de obrigação, mas espontaneamente. Nada façam por ambição e ganância. Hajam por boa vontade. Não dirijam os que lhe forem confiados, como dominadores ou líderes. Façam-se, diante deles, os modelos do rebanho. Vários conselhos. Jovens, sejam obedientes aos que lhes são de mais maturidade espiritual. E, no trato com outros jovens, revistam-se também de humildade. Humilhem-se, para serem exaltados pela espiritualidade superior. Sejam modestos, sóbrios, vigilantes de seus impulsos, já que o mal anda na esteira de suas vidas passadas, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Mantenham-se firmes na fé. Lembre-se que sofrimentos depuradores, iguais aos que vocês experimentam, estão se manifestando em todos os cristãos espalhados pelo mundo. O Deus misericordioso, que em Jesus chamou vocês para a eterna glória, depois de vocês terem sofrido um pouco, Ele mesmo há de aperfeiçoá-los, firmar, fortificar e consolidar as suas decisões nobres no campo do bem. Simão Pedro silenciou, olhos voltados às tarefas redentoras, como que revia seus companheiros entregues aos anúncios da Boa Nova, transmitida por Jesus, que, como toda mensagem sublimada, exigia sacrifícios inúmeros. Enviemos cópias desta carta aos cristãos. Silvano, conhecido também por Silas, concordou. 39. Segunda carta de Pedro. Silvano atendeu prontamente ao chamado de Simão Pedro. Nova carta, Senhor. Pedro confirmou, num gesto mudo de cabeça, complementando, os agrupamentos cristãos, por serem como crianças que ainda se alimentam de leite, como fala o nosso Paulo de Tarso, precisam ser reacordados, até que alcancem a maturidade necessária. Concordo, Pedro. Vejo muito entusiasmo, esfriado pela pressa. Tome então o necessário e vamos fazer alertamentos. Silvano, de pronto, colocou-se a notar o que Simão Pedro lhe ditava através de inspiração do mais alto,
Jesus nos tem revelado todos os ensinamentos que nos conduzem à vida e à piedade, bastando-nos dominar os princípios das leis divinas que o Senhor nos revela. Assim, com o tempo nos tornaremos coparticipantes da mesma natureza sublime do Cristo, libertando-nos das paixões perturbadoras que há no mundo. Cabe-nos, portanto, juntar a nossa fé, a virtude, associar a virtude, o verdadeiro conhecimento, alcançar o conhecimento, para dominar-nos, ter domínio próprio, juntada à perseverança, alcançar com a perseverança, a piedade, chegar à piedade, conquistando a fraternidade legítima, exercitar a fraternidade, para chegar ao amor. Se estas coisas existirem em cada um de nós, e fermentando-nos a alma, evitaremos de tornar-nos inativos ou indiferentes, incapazes de produzir o fruto de nossa própria redenção. Lembremo-nos de que todo aquele em quem essas qualidades não estão presentes, semelha-se a um semicego espiritual que somente enxerga o que está próximo, esquecido ou incapaz de rever o que está no passado e de ver o que será o amanhã. Por isso, irmãos, procurem, com cuidado cada vez maior, confirmar a sua inclinação para o bem, confirmando com isso o seu ajuste aos princípios do Evangelho, porque somente assim vocês não tropeçarão na falta de qualidades nobres. Esta carta. Estarei sempre pronto para que não esqueçamos os ensinamentos do nosso Mestre e Senhor, embora esteja certo de que vocês trazem a verdade e o amor em seus atos. Esta carta é para despertar-lhes a lembrança, já que estou certo, pelo que me revelou Jesus, de que dentro de pouco tempo deverei deixar o templo deste meu corpo. Da minha parte, portanto, eu me esforçarei ao máximo para fazer que a todo tempo vocês conservem a memória de tudo e, asseguro-lhes, hei de lembrá-los até quando me manifestar já em espírito livre. Superioridade de Jesus. Jesus esteve e está conosco. Quando assim lhes confirmo a vinda do Senhor, como o Consolador que nos prometeu enviar, não faço inventado histórias falsas. Em verdade, o que lhes anuncio é o que testemunhamos pessoalmente, vivendo e sentindo, ao lado de nosso Senhor Jesus Cristo. Um dia, a convite de Jesus, o seguimos ao Monte Tabor, e vimos a sua transfiguração. O rosto dele ficou iluminado como o sol e a sua roupa se tornou branca como a luz. Ouvimos, então, uma voz que chegava do mais alto, anunciando: "Este é o meu Filho amado, que me dá alegria." Eis porque o Senhor é como a luz que brilha dentro das sombras, até que alcancemos a nova aurora espiritual de nossas vidas, qual se a estrela de uma nova manhã viesse a nascer em nossos corações. Falsos mestres. Assim como no meio do povo surgiram falsos médiuns, dando notícias mentirosas sobre coisas espirituais, haverá, entre vocês, também falsos mestres e falsos condutores que introduzirão enganosamente doutrinas destruidoras da fé. Esses chegarão a ponto de negarem, até os princípios anunciados por Jesus e, com isso, eles próprios se autodestruirão. Muitos, no entanto, serão invigilantes que lhes seguirão as práticas libertinas e, por causa destes, muitos serão os que irão falar contra o caminho da verdade. Esses falsos mestres, por suas ambições desmedidas, estabelecerão exploração de muitos seguidores do bem, usando de mensagens inventadas e não verdadeiras. Esses tais são atrevidos, arrogantes, não hesitando até em difamar os que lhes sejam superiores. Falam mal do que ignoram. Alimentam-se das próprias mistificações, enquanto tomam assento ao lado de vocês, para melhor confundir as almas sabidamente inconstantes. Abandonam o caminho reto, seguindo pelos descaminhos de quem se apaixona pela mentira fantasiada de verdade. Esses tais são como fontes sem água, como nuvens soltas impelidas pelo temporal e, por isso, seguem na direção das trevas espirituais. Falam de si mesmos, quais se fossem exemplos vivos, e envolvem a muitos ao incensá-los com a vaidade, confundindo aos que estavam prestes a se desligarem dos que são amigos inveterados de erros e paixões.
Prometem a todos a liberdade, quando eles mesmos são escravos de costumes impuros e, com isso, atrelam a muitos, tornando-os em escravos de suas exigências pessoais. Esses tais, tomaram conhecimento de Jesus e, depois, se deixaram contaminar pelos equívocos do mundo e, assim vencidos, tornam-se mais equivocados do que eram antes. Melhor lhes seria que jamais tivessem conhecido o caminho do verdadeiro bem, do que, após o conhecerem, voltarem para trás, afastando-se do caminho, da verdade da vida. Deu-se com eles o adágio: a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal do chiqueiro. A vinda do Senhor. Amados, esta é a segunda carta que lhes escrevo e, em ambas, procuro despertar com lembranças as suas mentes esclarecidas, para que vocês se recordem dos ensinamentos do Senhor. Sei que, dentro de algum tempo, aparecerão os que são escravos de suas próprias paixões, e lhes dirão: onde está o Senhor que prometeu voltar, segundo ensinam os seus apóstolos? O Senhor, contudo, não retarda o cumprimento do envio do Consolador, como julgam alguns. Ao contrário, o Senhor tem paciência com todos nós, não querendo que nenhum de nós pereça. Ele deseja que todos nos arrependamos e renovemos a vida. O Senhor, dentro do seu tempo, chegará sem se fazer anunciado, renovando a terra e todas as obras que nela existem. Vivamos como os que vivem em conduta santificada, plenos de amor e piedade, para conquistarmos novos céus e nova terra, criando no coração o tabernáculo da justiça divina. Crescer em Cristo. Amados, esperando novos céus e nova terra, empenhemo-nos para que Jesus nos encontre em paz, sem erros e já renovados no bem. Tenhamos por salvação a paciência de nosso Senhor, da mesma forma como nosso amado irmão Paulo de Tarso já escreveu a vocês, dentro da sabedoria que foi a ele transmitida. Quando Paulo fala destas questões, em todas as cartas que ele nos escreve, sabemos que há certos ensinamentos que são mais difíceis de entender. Os ignorantes e os que não são firmes nos princípios ensinados por Jesus, terminam por discutir e explicar de modo errado as advertências de Paulo, da mesma forma com que deturpam os princípios do Evangelho. Vocês, contudo, que já estão prevenidos das deturpações da má-fé, sejam cautelosos diante dos deturpadores, para que não sejam arrastados pelos erros desses de má-fé e não se deixem, portanto, abalar na sua própria firmeza. Cresçam, pois, nas bênçãos das revelações de Jesus, para que do Senhor seja toda a glória, tanto agora quanto para sempre. Fim.